Olá, meus amados, voltamos aqui para a gente fazer uma que eu estou chamando essas aulas de interdisciplinando, né? Agora nós vamos falar um pouco do CO2, que a concentração de carbono atinge a marca de 400 partes por milhão na atmosfera, né? Então, há algum tempo atrás, alguns cientistas, segundo alguns dados de monitoramento de estações de pesquisas lá no Ártico, né? Então aqui eu botei uma figurinha para você, lá no Ártico. Eles disseram que pela primeira vez, nos últimos 800 mil anos, o nível de CO2 atingiu a marca de 400 partes por milhão. Então 400 partes por milhão, ficou muito feio. Deixa eu melhorar aqui. Aqui eu vou fazer as nossas velhas boas setinhas, né? 400 partes por milhão na atmosfera. Na atmosfera. Certo? Para você ter uma ideia do que isso significa, só para você ter uma ideia, na época da Revolução Industrial, você sabe quanto é que era o nível de CO2 na atmosfera? Era de 280 partes por milhão. Né? Para você ter uma ideia de diferença aí. Certo? E de acordo com alguns cientistas, né, e ambientalistas, considero que para evitar impactos extremos, então para evitar impactos extremos, né, causando mudança climática, né, como por exemplo, que iam causar mudanças climáticas, né, correto? A concentração de CO2 não poderia passar de 350 partes por milhão de CO2 na atmosfera, certo? Por enquanto, essa quantidade aqui, foi atingida apenas no Ártico. Apenas no Ártico, certo? Apenas no Ártico. Ok? Só que a média mundial está quase, a média mundial está quase em 390,4 partes por milhão de CO2 na atmosfera. E mesmo com a Agência Internacional de Energia, né, que já havia identificado um aumento, deixa eu aumentar aqui, um aumento nas emissões dos gases estufas, né, gases do efeito estufa em 2011, isso aqui em 2011, mesmo com a crise econômica diminuindo, ou seja, a crise econômica colaborou, né? Mesmo com a crise econômica diminuindo as emissões europeias, na crise econômica de 2011
diminuiu, certo? As emissões. Certo? A China, a Índia, ainda são os principais emissores, de gases que colaboram com o efeito estufa, né? Ainda posso juntar aqui a eles ainda, né? Posso colocar aqui junto também, nessa brincadeira aqui, o Japão. O Japão também é um dos principais emissores de gases do efeito estufa, né? E que passou a emitir mais porque, se você lembrar, né, eles fechou algumas usinas nucleares para manutenção após aquele desastre lá de Fukushima, né? Certo? E além disso tudo, né, eu li que pesquisas recentes identificou emissões de metano. Então você ainda tem o gás metano, certo? Que é um dos gases que contribuem, certo? Para o aquecimento, o aumento do aquecimento no Ártico. E aí você podia fazer uma pergunta: Sandrão, por que o marco de 400 partes por milhão de CO2 significa para o planeta, né? Aí um pesquisador, né? Vou aqui falar o que um pesquisador da NOAA, o que é NOAA, Agência Americana de Oceanos e Atmosfera, que divulgou, né, os dados de medição do carbono na atmosfera, que ele explica o seguinte, né? Ele comparou o clima, com o cobertor elétrico, né? Por exemplo, ele explica o seguinte: se você aumentar o nível de CO2, é como ligar um cobertor elétrico, né? Você sabe que o cobertor vai ficar quente, né? Você sabe que o cobertor ele vai ficar quente, certo? Mas não sabe o quão rapidamente a temperatura vai subir, certo? Pode levar algum tempo até o cobertor ou a atmosfera, nesse caso aqui a relação é para a atmosfera. A atmosfera pode aquecer, certo? Foi Gimbolera que fez essa comparação. Tá aí uma interdisciplinidade, né? Uma interdisciplinando. Falei um pouco aí, ó, de geografia e de química. Você vê que as matérias são interligadas, é importante para o Enem e para outros vestibulares também vocês ter essa noção de interdisciplinidade. Tá bom, meus amados? Voltamos daqui a pouco com ou aprofundando, ou interdisciplinando, ou contextualizando. Ok? Um abraço.